seja muito bem-vinda ao canal Ana Colore. Eu estou muito feliz de te receber aqui. Esse é um espaço onde a gente vai falar sobre bordado, a gente vai facilitar o acesso às informações sobre bordado. Vamos falar para pessoas que estão iniciando, numa linguagem fácil. E essa é uma ação comemorativa dos 10 mil seguidores no perfil Ana Colore no Instagram. Estou muito feliz com esse marco e por isso eu tomei a decisão de popularizar, de tentar espalhar mais a palavra do bordado livre. Por isso eu vou te convidar para bordar comigo esse brasão especial dos 10 mil seguidores. Esse é um brasão que você pode baixar gratuitamente. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e também vai estar aqui na descrição do vídeo a lista dos materiais que você vai precisar para fazer esse bordado. Já quero te pedir para seguir o canal, porque a gente está começando e a gente quer fortalecer esse nosso meio de comunicação com você, para a gente poder estar sempre trazendo conteúdos legais. Então segue aqui embaixo, tá? E a gente vai agora virar a câmera para eu poder te mostrar os materiais que você vai precisar para fazer esse bordado lindo. Ah, Ana, precisa saber bordar? Iniciantes podem fazer esse bordado? A minha intenção aqui não é te ensinar os pontos no passo a passo, mas mesmo que você não saiba bordar, eu acredito muito que você vai conseguir acompanhar o que a gente vai fazer aqui e reproduzir no seu bordado. Então fica aqui que vai valer a pena. Para fazer essa impressão aqui, eu vou deixar aqui embaixo o link do curso que eu fiz com a Emily, que me ensinou tudo sobre impressão em tecido. Mas você pode passar também o risco tranquilamente aí na janela, na travessa, na mesa de luz, do jeito que for. Então agora a gente vai tirar aqui esse risco do adesivo. Que difícil! 50 mil horas para tirar a pontinha. 1 hora depois. Pronto. A gente vai tirar, olha só que mágico. E agora a gente vai colocar ele aqui no nosso bastidor. Se você tiver com risco desenhado também, que você tenha desenhado de caneta fantasminha, é o mesmo processo, tá? Ó, aqui para você ver o tamanho do tecido, a gente tem o tamanho de uma folha 4 e deu super bom. Agora eu vou colocar aqui, ó, bem firme. Aí cada bordadeira gosta de fazer de um jeito. Eu gosto de bordar no modo pandeiro. O modo pandeiro é quando o tecido fica bem esticado, bem firme. E eu gosto muito de bordar nesse modo pandeiro. Então agora a gente vai começar. Eu vou te mostrar aqui no risco. Aqui no risco gratuito, você vai ver que tem aqui a miniatura e os principais pontos aqui identificados por emojis. Então, nesse bordado, a gente vai aprender. Eu vou mostrar para você fazer o nó francês, o ponto reto, o ponto haste, o ponto corrente, o ponto pirulito e o ponto margarida. Nós vamos fazer todos esses pontos aqui. Então, nós vamos começar aqui por esses raminhos mais claros, esses raminhos amarelos, que nós vamos bordar com ponto haste, aqui o caule, e com ponto margarida as folhas. Eu vou deixar a parte escrita por último, porque você provavelmente vai escrever outra coisa. Você provavelmente vai pôr uma inicial aqui e escrever um nome aqui. Então, eu vou deixar essa parte para fazer por último. Nós vamos bordar primeiro aqui essas folhinhas em amarelo claro. Agora, a gente vai começar o bordado em si. Eu vou começar aqui por essas folhinhas. Eu vou fazer com essa cor, que é a cor 311. Eu vou pegar ela aqui e vou cortar um pedaço, ó. Aqui a minha já tá cortada. Mas eu vou tirar agora um fiozinho aqui da meada.
sempre tira um fio de cada vez, tá? Não tenta tirar mais de um de cada vez, senão ele vai embolar todo. Eu vou guardar aqui o pedacinho de linha que sobrou. Eu sempre gosto de enrolar o que sobrou de volta na faquinha, para não misturar e depois eu ficar sem saber que cor que é esse pedaço de linha. E agora eu vou pegar o meu fio e vou dobrar ao meio. Vou juntar, vou unir aqui as duas pontas. E aqui no outro lado vai ficar uma argolinha, ó. Tá vendo? Então eu vou pegar essas duas pontas do meu fio e vou passar na minha agulha. Eu vou preferir fazer essa folha com uma agulha sem ponta, com uma agulha de bordado, aquela que eu acabei de te mostrar. Então eu vou passar aqui, colocar a linha na agulha. Vou deixar aqui uma parte solta, tá? Que é essa parte aqui que tá com a argolinha. E aí eu vou começar fazendo o seguinte movimento. Eu vou começar aqui do início desse raminho, e aí eu vou fazer o caule até o final, e aí eu vou voltar fazendo as folhas, e vou voltar pra cá. Depois eu vou fazer esse caule até o final, e vou descer fazendo as folhas. Então, para iniciar o meu bordado, eu vou fazer o que eu chamo de ponto invisível. Eu vou começar aqui, e esse ponto do caule que eu vou fazer é o ponto haste. Então, eu vou começar aqui bem na pontinha, vou deixar uma parte aqui atrás, deixa eu abrir aqui o meu suporte, tá vendo? Eu vou deixar uma parte aqui atrás solta, porque eu vou passar a minha linha aqui por dentro dessa argolinha. Então, eu vou fazer aqui o que seria o meu primeiro ponto, tá? Vou até dar um zoom para melhorar aqui, pra você poder enxergar melhor. Vou colocar aqui, então, a minha agulha, fazer o que seria o meu primeiro ponto. E vou voltar, vou virar aqui de volta. Ó, porque aí eu vou passar aqui por dentro dessa argolinha. Então, eu vou estar com a minha linha presa, sem precisar fazer um nó, tá? Agora, eu vou afastar um pouquinho a minha linha, para eu poder sair aqui do meio, ó. Então, o meu ponto haste, ele é sempre assim, eu vou segurar a linha, vou entrar, vou ficar segurando essa linha aqui. Antes de acabar de puxar ela completamente, eu vou sair de volta nesse buraquinho que eu entrei, tá? Então, ó, aqui tem o meu segundo ponto. Então, vou fazer aqui bem de pertinho, ó. Vou entrar, mas eu vou ficar segurando, ó. Tô segurando essa linha aqui. Tá vendo? E antes dela terminar de entrar, eu saio de volta nesse furinho anterior. Então, vou fazer de novo. Entrou. Seguro a linha. E saio de volta. Pra que lado segurar a linha, né? Segurar a linha pra cá ou segurar a linha pra cá? Eu prefiro sempre segurar pra fora da curva. Então, a minha curva é assim. Imaginando que ela formasse um círculo, o lado de fora seria esse. Então, eu sempre prefiro segurar a linha tangenciando a curva aqui pelo lado de fora dela. Então, tô segurando aqui e venho aqui no mesmo furinho. Por isso que eu gosto de usar uma agulha sem ponta, porque eu acho que fica mais fácil para eu achar esse furinho. Acho que ela entra mais fácil nesse furinho. Agora eu vou finalizar exatamente aqui. Esse vai ser o meu último ponto da sequência. E aí, para acabar essa sequência, eu vou no final entrar aqui nesse furinho do último ponto. Agora, eu vou fazer esse ponto aqui da folhinha, que é o ponto margarida. Só que eu não posso começar ele por aqui, porque se eu sair com a linha aqui, eu vou desmanchar o último ponto. Então, eu vou fazer esse ponto margarida aqui, depois eu faço esse, depois eu faço esse. Então, para fazer o ponto margarida, eu saio aqui do tecido e entro no mesmo buraco. Então, ó, eu vou fazer assim e vou entrar aqui no mesmo buraco. Aí, eu quero que o meu ponto fique nesse formatinho aqui de folha. Então, eu venho aqui, ó, na pontinha da folha, saio aqui com a agulha, ó, e
prendo essa argolinha aqui. Então, esse é o ponto margarida. Agora, eu vou fazer ele aqui, ó. Ele é um dos pontos mais gostosos de fazer. Então, eu vou entrar de volta nesse buraquinho, né? Aqui, vou segurar um pouco aqui a minha argola. Vim aqui na pontinha dessa folha. Agora, eu prendo aqui. Agora, eu vou descer, vou fazer outro ponto margarida bem aqui, ó. Entro de volta no mesmo buraquinho, seguro, venho aqui na pontinha da folha, bem no ápice da curvatura e puxo, ó, delicadamente, tá vendo? E prendo. E agora eu vou descendo, vou fazer as outras folhinhas. Então, venho pra cá. Ah, eu tô achando que o meu ponto ficou meio tortinho, esse ponto aqui. Então, ó, vou puxar ele de volta. Vou prender de novo. Eu achei que ele ficou meio enviesado, não gostei. Olha, uma coisa importante que eu falo aqui da minha experiência no bordado. Se você fez alguma coisa que você não gostou, desmancha logo. Porque senão você vai ficar olhando para aquilo o resto do seu bordado, morrendo de vontade de voltar ali e desmanchar. Como eu tô fazendo um trabalho que o meu avesso vai ficar coberto, eu não estou preocupada com o avesso, tá? Então, eu poderia simplesmente agora voltar começar com a minha agulha aqui, ó. Só que eu vou voltar um pouco com a linha aqui por trás, mesmo não estando tão preocupada com o acabamento, porque eu acho que é um espaço muito grande pra gente puxar o fio, a gente vai dar um salto muito grande. Então, eu vou passar a minha linha aqui por trás dos pontos que foram feitos, porque aí eu vou começar o outro raminho mais ou menos aqui, ó. E olha que legal. Mesmo eu tendo feito uma impressão mais escura do que eu costumo fazer, porque como eu ia filmar, eu quis uma impressão mais escura para ela parecer melhor. Mas mesmo eu tendo feito uma impressão mais escura, ainda assim, ó, bordado com uma linha clara, a impressão praticamente desapareceu. Você não consegue, quase não consegue ver a impressão ali onde eu já bordei. Então, aqui eu vou fazer o mesmo esquema. Vários pontos haste até o final. E depois vou voltar fazendo o ponto margarida para as folhinhas. Só que a minha linha tá acabando. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer um acabamento aqui no final desse caule. Porque eu não vou conseguir fazer as folhas com esse mesmo fio. Então, vou fazer aqui meu último ponto. Também é importante falar sobre como acaba essa sequência. Agora eu coloco a minha agulha aqui, no último buraquinho. Pronto, agora eu vou virar o meu bastidor. E aí eu vou fazer um acabamento aqui por trás dos pontos que já estão executados. Faço um leve zigue-zague aqui. E aí eu faço assim, ó, eu passo de novo embaixo de um ponto que já foi passado. Aí ela vai formar essa argolinha. E aí, ó, deixa eu pôr mais pro foco aqui. E aí eu vou puxar de baixo para cima por dentro dessa argolinha. Vou fazer de novo, ó. Vou passar por aqui e vou passar de novo. Então, formou uma argolinha. Agora eu passo de baixo para cima dentro dessa argolinha. Tá? Agora eu vou esconder a ponta da linha, fazendo um zigue-zague aqui onde já tem pontos. Então, eu acho que tá bom. Não é necessário fazer um acabamento cheio de nós e tal, porque esse aqui é um bordado que não vai ser lavado, é um bordado que ele é um quadro, então não vai ser manipulado, diferente do bordado em toalha. A gente tem que ter essa preocupação maior com o acabamento, se ele vai desmanchar ou não. Agora, o que eu vou fazer? Eu posso tanto começar
a fazer as minhas folhas aqui por baixo, subir, ou também posso começar dessa aqui e descer. Tanto faz. Eu vou começar dessa de cima aqui e descer, porque é mais parecido com o que eu faço quando o fio não acaba. Eu vou virar o meu bastidor e lá atrás eu vou prender, vou pegar um ponto aqui, vou passar minha agulha e vou prender esse ponto, essa linha, esse ponto que já tá feito. Eu vou pegar aqui bem naquela argolinha, ó, eu vou puxar. Então essa linha vai ficar presa nesse ponto aqui. E aí eu não preciso fazer um nó para prender essa linha, tá? Então são estratégias para que você não precise ficar fazendo nós. Agora eu posso vir aqui nesse furinho que já existe. E aí eu vou entrar de novo aqui. Aí eu venho aqui na pontinha da folha. Faço o meu ponto margarida. Agora vamos prender esse ponto, fazer a fixação. O papai tá no trabalho, filha. Oi? Não, ele não tá vindo agora não, ele vai demorar um pouquinho ainda, tá? Ó, entro aqui no mesmo furo. Prendo, volto aqui pra base. Saio. Entro no mesmo furo. Gente, esse ponto margarida, ele é tão gostosinho de fazer. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pronto, agora eu fiz aqui a finalização do meu último ponto margarida. E agora eu preciso fazer aqui o meu acabamento. Então eu vou, ó, repare que ele terminou, a minha linha tá saindo aqui na ponta da folha. Então eu só vou voltar com ela aqui pro centro, que eu acho que é melhor para fazer o acabamento aqui pelo centro, ó. Crio aquela argolinha, passo de baixo para cima. Ó, 1, 2, 3, 4. Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto. Criei a argolinha, passo de baixo para cima. Pronto, para mim é o suficiente. 2 nós aqui é suficiente. Você pode ver que o meu avesso, ele tá um pouco bagunçado, ele não tá totalmente limpo. Ele não é do jeito que eu faço na toalha, por exemplo. Na toalha eu jamais deixaria fios longos como esses aqui, ó. Que eles podem enganchar. Mas como esse bordado vai ser um quadro, não tem problema. A menos que fosse, tipo, se você estiver bordando com uma linha muito escura, eu também não recomendo deixar assim, porque pode ficar uma sombra aqui depois. Mas essa linha clara não tem problema, não. Bom, agora nós terminamos aqui esses raminhos. Fiz o outro lado. E já que nós fizemos essa partezinha do caule em ponto haste, nós vamos para essa parte aqui, esse adorno superior, porque ele tem algumas partes em ponto haste. Então, nós vamos começar fazendo daqui e terminando aqui, finalizando com um nó francês. E nós vamos fazer aqui com essa Anchor 1002. Também nós vamos retirar aqui um trecho desse fio de meada e vamos depois separar apenas um fio. Então, dobrei aqui no meio, juntei as duas pontas. O seu vídeo está balançando porque temos uma criança rodando uma cadeira e batendo na mesa. Então, vou passar aqui, ó, na minha agulha e vou fazer de novo com a agulha sem ponta, tá? Só quando eu chegar aqui no nó francês que eu vou querer uma agulha com ponta, mas eu posso trocar a qualquer momento. Então, aqui minha agulha sem ponta, vou começar por aqui e vou fazer a volta. Só que eu vou trocar o bastidor de posição, porque aqui vai ficar muito ruim de bordar. Então, eu vou começar aqui bem por essa pontinha
E aí, o grande segredo para fazer essa voltinha é fazer pontos pequenos. Então, fazer pontos bem pequenininhos. Eu vou lá atrás do meu bastidor. Só um pouquinho, minha mamãe já vai abrir. Eu vou enroscar aqui na minha argolinha. Ixi, desenrosquei. Muitas pessoas conseguem perceber o erro que cometeram e só precisam de uma segunda chance. Vamos fazer de novo. E agora, ó, vou afastar um pouquinho pro lado. E aí, vou aqui no meio desses 2 pontinhos. E saio. E aí, eu vou fazer o mesmo ponto que eu fiz aqui no caule. É o ponto haste. Só que com pontos bem pequenininhos. Porque aqui, como é uma voltinha, se o ponto não for bem pequenininho, ele não fica legal. E como eu comentei, eu sempre gosto de puxar a linha, de segurar assim ela para fora da curva, para fora do círculo. A gente vai procurar obedecer aí bastante o risco. Vou virar aqui um pouquinho o bastidor para ficar numa posição melhor para a gente fazer esses pontos aqui. Olha como vai ficando bonitinho esse ponto. E a gente vai agora continuando aqui no nosso caminho. Agora a gente começa uma parte muito importante, que é uma nova volta. Só que a gente tá puxando a linha sempre pra cá. Se a gente continuar puxando a linha pra cá, a gente vai acabar puxando pra dentro da curva, que eu não gosto. Então agora eu vou mudar, tá? Isso não é muito recomendável. Mas agora eu vou mudar o sentido da puxada. Então agora eu vou puxar pra cá, tá? Então eu recomendo que você não fique mudando. Eu só faço esse tipo de mudança quando a curva muda, a curvatura muda de lado, e aí eu acho que compensa, ó, porque fica uma pequena falha ali onde a gente mudou. Aqui, ó, fica uma marquinha onde a gente mudou, sabe? Dá pra ver que teve essa mudança essa inversão. Mas eu prefiro fazer isso e ter uma curva mais bem feita do que manter essa direção da linha e comprometer a execução da curva. Agora aqui eu tô me encaminhando para o último ponto da minha sequência. Então, meu último ponto é aquele que eu coloco a agulha no último furo. E agora eu vou fazer aqui o ponto, o nó francês, essa bolinha aqui, que tá quase apagadinha, eu vou fazer o nó francês. Para isso eu vou trocar de agulha, porque eu gosto mais de fazer com essa agulha aqui. Porque essa aqui tem um bumbum mais gordinho, ó. Essa agulha de bordado, que não tem ponta, ela tem um bumbum mais gordinho. E essa aqui tem um bumbum mais reto. Aqui essa parte do orifício, do furinho, é mais reto. Então eu vou fazer com essa agulha
de ponta. O glúteo, a gente divide ele em máximo, médio e mínimo. Eu vou sair aqui um pouquinho do lado, porque eu vou fazer o nozinho e vou entrar nesse furinho. Eu quero entrar aqui nesse furinho onde eu terminei meu bordado, eu quero entrar. Então, eu vou sair um pouquinho do lado e vou fazer o nó da seguinte forma. Vou colocar minha agulha assim, dar 2 laçadas. E aí, eu gosto de voltar com a linha pra cá. E aí, colocar. E fico segurando, tá? Fico mantendo essa linha aqui tensionada. E eu vou puxar agora e só vou soltar quando terminar o nó. Pronto. Então, fiz o meu nozinho. E agora eu posso arrematar. Agora eu vou fazer o arremate, pegando aqui pontinhos que já estavam executados. Passa 2 vezes, forma a argolinha, passa de baixo para cima. Passa 1, passa 2, passa de baixo para cima. E agora eu vou esconder a pontinha aqui no meio desses pontos. Pronto, e vamos cortar. Pronto, tá feito aqui o nosso adorno. Deixa eu virar, ó. Tá bem executado. Olha aqui, ó, o ponto onde a gente mudou o sentido do fio. Tá bem aqui, ó. Então, dá pra ver um pouquinho. Por isso, eu recomendo que você não fique mudando. Mas, se você achar que é importante mudar, para garantir a curva, a execução da curva, mude. E agora, com as 2 partes aqui, os 2 lados bordados, vamos fazer essa parte do meio e esse nó francês, que é essa bolinha. Então, vou começar pelo nozinho francês e vou pegar um fio de meada de novo, dobrado ao meio. E aí, eu vou começar aqui pelo nozinho. Vou fazer aqui o meu acabamento, aquele que a gente entra com a agulha, sai bem pertinho. E aí, eu vou virar meu bastidor aqui para ir lá atrás e entrar nessa argolinha, ó. Então, aqui eu vou entrar na argolinha que se formou na dobra da linha. Pronto, então minha linha tá presa. E agora eu vou fazer esse nozinho francês. Então, vou entrar aqui bem do ladinho dele. Tô com agulha de ponta, agora agulha de costura. É que eu gosto mais de usar para fazer o nozinho. E agora vamos lá, ó. Vou fazer 2 laçadas, 2 voltas aqui na minha agulha, ó. 1, 2. E aí eu gosto de trazer a linha agora, passar aqui a linha pela frente da agulha e puxar pro lado. Vai ficar bem travadinho. E aí eu fico puxando, fico tensionando esse fio aqui até toda a minha linha passar por aqui, por dentro do nozinho. Vou até botar o meu dedo para firmar. Pronto, então meu nozinho ficou pronto. E agora eu vou continuar aqui essa parte, esse traço. E aí esse traço, vou pegar minha caneta aqui, eu vou fazer uma sequência de pontos margarida, um atrás do outro. E isso vai formar uma corrente. Só que como esse pedaço é pequeno, eu vou dividir ele em 3 partes. Aqui, ó, eu vou dividir ele em 3 partes para que você possa entender melhor o que eu tô fazendo. Então, eu vou fazer 3 pontos margarida, um enganchadinho no outro. Isso vai formar o que eu chamo de ponto corrente. Então, eu vou começar aqui o meu primeiro ponto margarida. Então, vou começar aqui. Eu saí e vou entrar no mesmo furo. Inclusive, antes de entrar, eu vou trocar de agulha, porque eu tô com uma agulha com ponta e para esse ponto eu prefiro uma agulha sem ponta. Então, agora eu vou entrar aqui nesse mesmo buraquinho. E aí eu vou fazer aqui, ó, aquela fixação do ponto margarida. E aí eu vou fixar ele aqui. Agora, o meu segundo ponto margarida, ele vai começar bem aqui, ó. Nessa segunda bolinha que eu marquei. E agora, eu simplesmente vou passar ele aqui por dentro. Olha só que bacana.
Isso aqui... Ai, a minha linha enganchou aqui embaixo do... Isso aqui lembra aquela correntinha do crochê, certo? Olha, agora eu entro de volta aqui. Olha que legal. Forma uma correntinha. E aí eu tenho 3 pontos margarida encadeados. Então eu tenho um ponto corrente. Isso é o ponto corrente. Tem outras formas de fazer o ponto corrente, mas eu gosto muito dessa forma. E agora eu vou virar o meu bastidor para fazer o acabamento. E agora, já que a gente fez esses pontos aqui em ponto corrente, vamos fazer o brasão em ponto corrente. Nós vamos bordar ponto corrente em cima dessas 2 linhas que envolvem o brasão. Só que a gente vai fazer uma marquinha aqui, ó, bem no meio. Tô riscando aqui com a minha caneta fantasminha, porque ela apaga depois com o ferro, tá? Então, nós vamos começar o ponto corrente aqui, e vamos, igual a gente começou aqui. E aí, a gente vai seguir aqui por toda essa extensão e acabar aqui embaixo. Que aí, ó, o fim dele é uma pontinha. E aqui embaixo, não tá aparecendo, né? Pronto, ó, aqui embaixo vai ficar essa pontinha também. Então, nós vamos fazer toda essa extensão, depois essa, depois essa, depois essa. Vão ser 4 sequências. Dessa vez, como eu não tenho nenhum lugar para ancorar o meu primeiro ponto, eu vou fazer aqui um primeiro ponto bem aqui no meio, para eu poder ancorar esse meu primeiro ponto. Então, vou virar aqui. Vou fazer aquele esqueminha que a gente já conhece. E agora, com esse pontinho feito, eu posso começar a minha sequência. Ó, porque aí eu vou passar aqui, ó. Em vez de prender o meu ponto margarida depois, eu vou passar ele por baixo do ponto de fixação. Uma estratégia que eu posso utilizar é marcar com a minha caneta aqui, ó, metade, e depois metade e metade. Que aí eu tenho aí uma ideia de que tamanho teriam esses pontos, para eu não me perder. Olha só como ficou mais bem distribuído, né? Então essa é uma estratégia que você pode fazer aí para conseguir uma distribuição melhor dos seus pontos. Agora aqui nessa quina, eu recomendo que você passe aqui para baixo e faça um novo ponto margarida. Em vez de enganchar nesse ponto aqui da horizontal, que eu acho que o cantinho fica mais bem demarcado dessa forma. Fazendo um novo ponto margarida aqui. Eu vou continuar essa sequência aqui. Ó, agora chegamos aqui no cantinho. No vértice aqui. E aqui, como esse cantinho não é como o outro, que faz 90 graus, é uma angulação mais suave, esse aqui sim a gente pode enganchar o ponto aqui, ó. E aí, a gente vai acabar bem aqui nesse vértice, vou fazer a pontinha do último ponto aqui. Ó como fica legal. Agora vamos virar para fazer o acabamento e depois a gente vai fazer esse outro lado. Então, antes de começar, eu já vou fazer algumas marcações aqui, porque eu vi que são marcações que deram certo do outro lado. E essa parte maior, mais longa, eu vou deixar para fazer ao longo do percurso. Ah, sim, eu não falei, né? Falei só lá em cima, mas a gente tá usando essa aqui, ó, Ancor 1002, tanto nessa parte superior quanto no brasão. Vou aproveitar que eu tô falando dessa dobra, né? Quando a gente faz essa dobra, fica essa argolinha. Mas às vezes a gente pega um pedaço de fio que já tá assim duplo e que não tem argolinha, porque a gente acabou cortando. Então, quando acontece isso, ou quando eu vou fazer com um número ímpar de fios, eu faço o seguinte, eu faço uma argolinha
passo no meio, faço um nó. E aí eu corto próximo desse nó, deixando só um pedacinho, tá? Então, quando eu não tenho argolinha, eu uso essa estratégia. Não fica tão bem acabado, mas é uma alternativa. E agora, como eu já tenho pontos executados aqui, eu já tenho onde ancorar a minha linha. Então, vou vir aqui atrás, vou passar por baixo de um ponto já executado. E ó, vou pegar aqui e passar por dentro da argolinha. Pronto. Minha linha está devidamente presa, ancorada. E aí, agora eu vou fazer a minha sequência do lado de cá, utilizando esse mesmo ponto de fixação que eu fiz. Deixa eu passar assim que fica melhor para você ver. Que eu fiz para começar o outro lado. Vou botar mais para cá. Acabamos uma das linhas. Vou fazer o acabamento. E para fazer a linha de fora, você vai seguir exatamente o mesmo procedimento. Agora que a gente já bordou aqui o escudo do brasão, os adornos dessas folhas, a gente vai para essas folhinhas aqui. Então, a gente vai fazer essa folhinha mais externa, mais clara. Essas folhinhas aqui, um pouco mais para baixo, um pouquinho mais escuras. E aí, as nervuras e o caule um pouquinho mais escuro. Então, eu gosto muito de escolher esquemas de cores nesses moldes, assim, ó. Então, você tem um degradê, pode ser um degradê de verdes. Aqui a gente tá usando um degradê de rosas, porque são cores da marca Ana Colori, que eu escolhi aqui para fazer o brasão, mas poderia ser um degradê qualquer. Então, a gente tem aqui um degradê, e a sugestão que eu dou é sempre fazer as partes mais externas com mais clarinho, e depois vir escurecendo mais pro meio, porque eu acho que dá uma sensação de volume, tá? Então, eu vou fazer dessa forma e vamos começar fazendo as folhas separadamente. Então, a gente vai fazer primeiro essa clarinha, depois essas duas e, por último, o caule. Para fazer essa folha, então, eu vou usar um cordéis 12, uma agulha sem ponta, lembrando que você usa da sua preferência, e eu vou tirar aqui um fio da minha meada, padrãozinho. Todo esse bordado tá sendo feito assim, tirando um fio da meada e dobrando esse fio para ele ficar duplo, ou seja, o bordado aqui tá sendo feito sempre com 2 fios. Eu vou pegar aqui nessa região da minha folha e vou fazer o meu primeiro ponto, que é aquele que eu chamo de ponto invisível. E aí, eu vou começar a minha folha assim, ó. Aqui, da pontinha mais de cima, eu vou fazer um ponto reto grandão, que vai lá na pontinha de baixo. Como se eu estivesse dividindo a minha folha ao meio. E aí, eu vou voltar aqui, bem do ladinho, e vou fazer todo esse lado direito primeiro. Ou pode ser esquerdo também, tanto faz. Mas eu vou fazer primeiro um lado e depois o outro. Agora eu vou sair daqui e eu poderia entrar aqui nesse furinho, mas para não sobrecarregar esse furo, para eu não esgarçar esse furo, eu vou entrar um pouquinho antes, ó, um pouquinho mais para cima. E aí eu vou revezando. Agora nessa próxima, fazendo em cima da linha, ó, sempre respeitando o risco. Agora sim eu posso entrar aqui. Então eu vou revezar. Uma eu faço do ladinho, tá? Ó, vou dar mais um aqui. Uma eu faço entrando do lado e a próxima eu faço entrando no furo. Depois eu faço entrando do lado e depois entrando no furo. E depois eu vou fazer o outro lado, tá? Então eu vou trabalhar dessa forma, porque assim eu não sobrecarrego esse furo, eu não provoco um alargamento, um esgarçamento desse furo. Ó, ficou um pouquinho de leve aparecendo, eu vou fazer mais uma, bem apertadinho aqui, no furo central. Só para tampar esse pedacinho bem pequenininho que ficou aparecendo. Pronto, aqui eu consigo melhorar esse acabamento. Agora eu vou virar e vou fazer o meu acabamento. Finalizar aqui a linha.
Então, vou pegar aqui alguns fios e vou passar 2 vezes para fazer aquela argolinha. E aí, passo de baixo para cima. Vou fazer de novo. Aqui, fez a argolinha. Pronto, agora eu vou passar aqui por dentro, esconder a minha linha por dentro dos pontos. E aí eu vou cortar. Então, agora eu tenho aqui minha folhinha. E agora eu vou fazer a mesma coisa nas outras 2 com outra cor. Fiz as minhas folhinhas separadamente, porque aí depois eu vou fazer o caule juntando todas essas folhas. Agora a gente vai fazer aqui as nervuras das folhas e o raminho. Então, vou pegar aqui um fiozinho de meada dessa cor 338 da Anchor. Gente, essa cor 338 é uma das minhas favoritas da vida. A família dela é a minha família favorita. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer muito parecido com esse raminho aqui. Então, a gente vai começar aqui do comecinho, tá? Do comecinho desse caule, vai subir até a folha, até o final. Aí, nós vamos fazer as nervuras dessa folha, vamos descer, vamos voltar, né, por trás do bordado. Aí, vamos subir aqui, fazer as nervuras dessa, subir aqui, fazer as nervuras e voltar. Ou primeiro desce, depois desce, tanto faz. O importante é que a gente vai subir, bordando o caule e voltar fazendo os detalhes das folhas. E aí depois a gente faz essa voltinha aqui e o nozinho francês. E agora a gente vai terminar aqui justamente na folha, tá? No pezinho da folha. Biólogos aí me salvem, como é o nome desse pezinho. Enfim, olha, agora a gente vai fazer as nervuras, que eu também não sei o nome técnico. A gente sai aqui no meio da folha, volta pra cá, vem mais ou menos aqui. Aqui você pode fazer quantos você quiser, 2, 3. Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto. 5. Se a folha for muito pequenininha, um só. Sempre da ponta pro meio. Eu gosto de fazer assim porque eu acho que o avesso fica melhor. Tá vendo? O avesso fica bem bonito. Agora a gente vai voltar por aqui, ó. Por trás dos pontos. É necessário? Não, porque o avesso vai ficar tampado. Mas eu gosto tanto de fazer um avesso limpinho. E aí vamos parar aqui, que aqui é mais ou menos onde a gente precisa para seguir até essas outras folhas. Ó, aqui tá bem difícil de ver o risco. Porque como eu fiquei passando a mão em cima, apagou, né? Esse meu risco é de toner. A minha impressora é de toner. Então, o risco sai do tecido com facilidade. Vou fazer esse caule, nem precisava. Podia ser um ponto só, na verdade. Ó, vou fazer um ponto só para te mostrar. Como seria com um ponto só, muito mais fácil, quer ver? Porque como essa distância aqui, ó, é bem pequena, dá para fazer com um ponto só. E aí agora a gente vem aqui com a nervurinha da folha. Aqui não tá destacando tanto, porque o degradê entre esses dois é um pouco com menos contraste do que aqui. Aqui aparece mais. Mas ainda assim dá um efeito legal. Agora eu vou voltar por trás. Gosto muito de fazer esse cuidado com o avesso, sabe? E aí agora eu vou continuar daqui, ó. Agora aqui sim, acho que vale a pena fazer 2 pontos. Já tem uma distância maior.
Basta a gente fazer o acabamento. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer parecido com aquele lá de cima. Vou prender aqui. E agora eu vou fazer o nozinho. Tá aí o meu nozinho. E agora eu vou partir pra cá, ó. Fazer esse adorno aqui. Aqui é um raminho, um adorno. Vamos fazer em ponto haste. Quando chegar lá no final, a gente vai fazer o nó francês. E aqui a gente tá terminando, ó. Vamos fechar aqui o último ponto sempre no último furo. E agora eu vou fazer aqui o nozinho francês. E agora eu vou fazer o arremate. Agora eu queria falar sobre esses raminhos aqui, ó, que estão próximos das folhas. A execução deles é o mesmo procedimento que a gente fez aqui, ó, ponto haste, é claro que aqui, ó, eles têm curvaturas bem mais intensas. Então, quando chegar aqui, ó, assim como a gente fez aqui, quando chegar aqui, tem que fazer pontos bem pequenininhos para ficar bonitinha a volta. Tá? Então, vou te mostrar aqui, ó, como que ficaram os meus. Então, aqui na folhinha rosa clara, você vai fazer com a mesma cor da folhinha. E aqui nessa outra folhinha, você também vai usar a mesma cor, que é a Anchor 328. Agora, a gente vai usar um dos pontos mais legais que eu conheço. Eu conheço vários pontos legais, mas esse aqui, ele é um ponto simples, muito legal, que é esse ponto aqui, ó. Ele é o ponto pirulito. Aqui você não vai conseguir enxergar a magia desse ponto, porque ele foi feito com duas cores. Na verdade, ele pode ser feito com duas cores. Aqui eu usei a mesma linha para fazer as duas partes do ponto, então você não vai conseguir enxergar a diferença. Mas aqui a gente vai fazer com duas cores diferentes e você vai ver que legal que é esse ponto. Para fazer esse ponto ficar bem legal, eu gosto de fazer com a régua. Pronto, então eu vou começar a minha sequência daqui e eu vou fazer a mesma coisa que eu faço no primeiro ponto haste. Vou fazer aqui um primeiro ponto. O ponto atrás, ele é assim, ó, você vai no próximo ponto e volta pro buraquinho anterior. Ele é o ponto mais básico do bordado livre, inclusive, quem faz ponto cruz normalmente sabe fazer ponto atrás. Porque é um ponto utilizado para fazer contorno no bordado livre. Desculpa, no ponto cruz, ó, a louca. No ponto cruz, esse ponto é utilizado para fazer contorno. É uma das formas de contornar o ponto cruz. Então, se você que está aqui me assistindo, querida colorete, se você borda ponto cruz e não se arriscou no bordado livre, perceba, você já sabe fazer um ponto do bordado livre, querida. Está esperando o quê? Coloque um algodão cru no bastidor e venha comigo. Cara, bordar. O ponto cruz também, mas eu confesso que assim, o bordado livre, é tão delicioso. É tão gostoso. Eu vou te contar, quando eu tô com algum problema, eu bordo, sabe? Eu acho que eu fico muito melhor. Minha cabeça melhora, não sei, oxigena os neurônios, não sei se é isso. Biólogos de plantão, por favor, me ajudem. Alguma coisa acontece no meu cérebro, deve ser a liberação de algum neurotransmissor do prazer aí, que quando eu tô com algum problema eu bordo, normalmente eu consigo, sabe, pensar melhor sobre aquilo, processar melhor aquele problema, atravessar, sabe, passar aquele momento difícil. Resumo, a travessia é melhor com bordado. Achei que ficou um pouco para baixo.
Não gostei. Vou desmanchar esse ponto aqui, que achei que eu não respeitei o risco. Achei que eu coloquei a minha agulha muito para baixo do risco, que na verdade não estou enxergando direito aqui o risco. Nesta posição que eu estou. Aí, acho que agora foi para o lugar certo. Pronto, estamos chegando ao final. Vamos fazer aqui o último. The last one. É o fim de quê? Último ponto. Eu vou fazer só o de cima, tá? O de baixo você vai fazer a mesma coisa. E aí, meu Deus do céu, os pernilongos estão me mordendo. E aí, vamos fazer o acabamento. Agora, eu vou escolher aqui essa cor que eu também amo, que é a Anchor 341. Parece um vermelho, assim, meio telha. Tchananã! É o ponto mais esperado. De novo. Tchananã! É o ponto mais esperado. Então, vamos começar daqui. Ou melhor, vou fazer aqui. Vou fazer desse lado. Vou passar por baixo do ponto, aqui no avesso. E vou passar por dentro dos dois fios aqui, como se fosse aquela minha argolinha, tá vendo? Pronto, prendi no ponto. E agora, olha só que coisa mais linda esse ponto. Começa aqui, no mesmo buraquinho do primeiro ponto. E aí, você vai enrolar, você vai fazer uma espiral. Então, eu vou fazer assim, e aí eu continuo assim, ou eu vou fazer de baixo pra cima e continuo de baixo pra cima. Eu gosto mais de cima para baixo. O efeito é o mesmo. Então, eu vou passar por dentro, ó, do ponto. E por isso eu sugiro que você use uma agulha sem ponta. Mas também você pode passar o bumbum, ó. Assim você pode fazer, ó. É muito glúteo pra uma mulher só, né, gente? Tá vendo? Eu vou passar sempre de cima para baixo. Sempre de cima para baixo. Aí, sabe aquele emoji do pirulito, que é todo branco e vermelho? Olha só como fica parecido. Olha que ponto mais lindo. Eu sou apaixonada pelo ponto pirulito. E aqui a gente tá fazendo ele com ponto atrás, mas você pode... Dá pra fazer com ponto haste, dá pra fazer com ponto corrente. Olha só. Ele é lindo pra fazer essas barrinhas, pra fazer... Tipo o caminho da borboleta, quando você borda uma borboletinha. Fica lindo fazer o caminho da borboleta, da abelhinha. E essas barrinhas decorativas assim, fica super bonito. Pronto, agora passei no último. E agora, ó, igual lá no começo. Eu não vim do furinho, agora eu entro no furinho. Tchau! Olha que coisa mais linda! E agora nós vamos para a parte mais delicada desse bordado, que é a parte do nome, tá? Então essa parte aqui, ó, onde está escrito Colorex, e se você estiver fazendo aí uma porta de maternidade, você vai pôr o nome do bebê, é a parte mais delicada. Então, por isso que eu deixei por último, porque ela é um pouco mais difícil de fazer. Não é que ela seja difícil, é porque depende muito da fonte também que você escolher, porque aqui, ó, a gente tem voltas muito pequenininhas. Olha essa volta aqui do S. Então, é necessário muito paciência, porque a gente vai precisar fazer pontos também muito pequenininhos. E para isso, eu vou usar uma agulha com ponta, tá? Que aí eu acho que a gente tá trabalhando aqui numa parte que precisa que é necessário uma precisão maior. E eu acho que a gente precisa ter atenção com isso. Então, eu vou começar aqui, ó, do C, vou fazer esse caminho, tá? É sempre bom você pensar antes de bordar qual caminho você vai fazer. E aí, vou fazer aqui o O, vou meio que seguir a escrita dessa palavra.
Agora eu já bordei a palavra toda, só deixei o S aqui no finalzinho para você acompanhar. Dei uma reforçadinha nele aqui com a caneta fantasminha para ficar mais fácil de enxergar. Então vou fazer o S aqui com você porque ele tem muitas voltinhas bem pequenininhas e eu quero que você seja capaz de ver aqui como que eu vou proceder para fazer isso aqui, ó, colorete. A execução do ponto é bem fácil, tá? É um ponto simples, um ponto básico, o ponto partido, mas o desenho, o risco, em função do tamanho dessa letra, em função da grafia dela, do formato, da geometria dela, ele se torna um bordado um pouco mais complexo. Que exige um pouco mais de prática, mas se você observar, a execução em si, ela é simples. Então, esse aqui vai ser o nosso último ponto. Já entra aqui. E aí, agora a gente vai virar. Olha como fica super bem feito. Então, temos aqui o nosso nome bordado, que seria o lugar onde ficaria o nome do bebê no brasão. Pronto, então agora eu vou tirar aqui o meu bordado do suporte. E aí, agora os próximos passos são passar o ferro, porque aqui eu fiz umas marcações com caneta fantasminha. Então, preciso eliminar essas marcações, certo? Então, eu vou passar o ferro, vou colocar uma fita adesiva na mão e passar aqui para tirar os pelinhos. E a gente vai fazer a finalização, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Nesse vídeo eu quero agradecer a sua presença, agradecer a sua atenção e desejo que você borde comigo, que você volte nesse vídeo, que você coloque esse vídeo mais vezes para você ver a execução dos pontos e bordar junto comigo. O brasão, esse brasão comemorativo, lembrando, tá aqui embaixo, em algum lugar aqui na descrição desse vídeo, para você poder baixar gratuitamente e fazer aí junto comigo. Você pode fazer a sua primeira porta de maternidade, se jogar no mundo do bordado, escolher aqui a letra, o nome, já te mostrei como é que faz para imprimir. Então, se você fizer o seu primeiro bordado, me mostra, eu vou amar ver. Você pode ir lá no Instagram, me mandar por DM, por mensagem direta, você pode também me marcar que eu vou amar ver o seu bordado. Então, no próximo vídeo, nós vamos finalizar esse bordado e eu vou te mostrar como fazer o acabamento, tá bom? Muito obrigada, colorete, e até o próximo vídeo.